Propusemos-nos, em nossos cultos de hoje, tratar apenas e tão somente do tema da ressurreição. Assim, no culto número 1, às 6h30, nós trouxemos uma reflexão destacando o significado da grande notícia de Jesus não estar onde era buscado, porque o vivo não podia estar entre os mortos. E destacamos ali as muitas expressões naquele momento, sobretudo a vitória sobre a morte e também o fim do medo, porque Jesus venceu a morte. Depois, no culto das 9, nós salientamos a experiência dos saduceus, que controlavam a religião, a economia e a guerra em Israel. Mas eles não criam na ressurreição, não criam que existisse céu, eles não criam em nada, na verdade. Eles foram contestar Jesus, armando aquela cilada sobre uma mulher que teve 7 maridos, como seria a ressurreição dela, quem seria o seu marido na vida eterna. E agora nós vamos considerar com os irmãos um outro aspecto, uma outra dimensão, porque entendemos que há muito mais que nós podemos aprender. O meu tema agora é a felicidade da fé na ressurreição. Um dos textos mais bonitos da Bíblia, eu acho que o irmão concordará comigo, é aquele encontro de Jesus com 2 homens, um chamado Cleopas e outro anônimo, numa estradinha que ia da cidade para o campo, uma estradinha chamada, essa cidade de Emaús. Esse relato único está em Lucas 24, 13 a 33, que eu vou ler agora então. Naquele mesmo domingo à tarde, 2 seguidores de Jesus caminhavam em direção a Emaús, uma cidadezinha a 10 quilômetros de Jerusalém. Um deles se chamava Cleopas. Os 2 homens conversavam sobre os últimos acontecimentos. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Os 2 não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: olá, amigos, sobre o que vocês estão conversando? Posso saber? Eles pararam, estavam muito tristes. Cleopas respondeu surpreso: parece que você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias. Jesus lhe perguntou: pode me dizer o que aconteceu? Cleopas começou a contar. Estávamos falando do que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era um profeta poderoso em ações e palavras. Ele amava ao Deus eterno e ao povo. Só que os sacerdotes principais e os demais dirigentes o denunciaram, condenando-o à morte. E ele foi crucificado. Depois continuou: o problema é que nós achávamos que ele ia tirar Israel da humilhação e colocá-lo no seu devido lugar. Ele morreu na sexta-feira, já é domingo, e nada de especial aconteceu. O outro lembrou-se de um fato recente. Algumas mulheres do nosso grupo de seguidores de Jesus nos contaram uma coisa surpreendente. Elas disseram que foram hoje de madrugada ao túmulo e não o encontraram. Então, voltaram dizendo que tinham visto 2 anjos. Eles garantiram a elas que Jesus está vivo. Por fim, completou: a questão é que os seguidores de Jesus também foram ao túmulo e verificaram que as mulheres falaram a verdade. Jesus, então, disse-lhes: como vocês são tontos! Por que não acreditam nos profetas? Eles não disseram que o Messias morreria, mas ressuscitaria?
Jesus continuou falando e citando diversas passagens das Escrituras, explicou-lhes tudo o que elas diziam sobre o Messias. Quando estavam perto da entrada para Emaús, ele lhes disse que continuaria a sua viagem. Os dois, no entanto, o convenceram a ficar com eles. Fica conosco. Está muito tarde para você viajar à noite. Jesus entrou na cidade de Emaús e se hospedou com eles. Na hora do jantar, pegou o pão e orou agradecendo. Depois partiu e o compartilhou com eles. De repente, eles perceberam quem era aquele homem ao lado deles. Finalmente reconheceram que era Jesus, que num piscar de olhos simplesmente desapareceu. Admirados, comentaram a situação. Não sabíamos o que era, mas tinha uma coisa estranha acontecendo conosco. Quando ele nos falava na estrada para cá e nos explicava tão maravilhosamente as Escrituras. Imediatamente os dois se levantaram e voltaram para Jerusalém. Esta é uma das cenas mais tocantes de todo o texto sagrado. Cada um tem aí o seu apreço. Eu não consigo ler a história de José quando ele se revela aos seus amigos sem chorar. Eu não consigo ler o encontro de Maria Madalena quando ela diz Rabone sem chorar. Eu não consigo ler esse texto aqui desse encontro sem chorar. O irmão tem outros textos que tocam profundamente o seu coração. Este é um deles no meu caso. Quero destacar alguns versos aqui. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Os dois não o reconheceram. Quantas vezes Jesus caminha conosco e nós achamos que Ele está longe da gente? Não reconhecemos. Penso que todos nós já vivenciamos esse momento. Depois olhamos para trás. Não foi coincidência, não. Tinha uma coisa estranha dentro do nosso coração. O Espírito Santo estava me tocando. Só agora eu percebo. Foi exatamente o que aconteceu ali. Jesus ainda caminha conosco, mesmo em nossa tristeza. Jesus ressuscitou. Todos nós, eu e você, precisamos reconhecer que quando Jesus está conosco, tudo é especial, tudo é diferente. Aqueles homens não conheciam as Escrituras tão profundamente como nós conhecemos. Mas nem por isso, por conhecermos as Escrituras, muitas vezes não reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz. Jesus ainda caminha conosco, porque Ele ressuscitou. No culto das 9h, citando os saduceus, eu apresentei uma visão um pouco diacrônica, dizendo que os fariseus são representantes dos racionalistas, daqueles que até leem as Escrituras, creem que elas são a verdade, mas não creem no poder de Deus revelado nas Escrituras e nas nossas vidas. Eu disse então que há cristãos que são agnósticos. O que é o agnóstico? Não conhecimento, aquele que pensa que se Deus existe, talvez até exista, Ele não interfere em nossas vidas, Ele não mexe com as nossas vidas, Ele não intervém.
ele não é mais poderoso. Há muitos cristãos, infelizmente, que são, na prática, agnósticos. Nunca dirão que são, mas as atitudes revelam que não creem, embora creiam nas Escrituras, por Deus inspiradas, não creem no Deus que as inspirou. Como se Ele não mais abrisse mares para atravessarmos, como se Ele hoje não mais curasse, como se não mais pudesse ressuscitar. Coisas do passado, que não acontecem mais hoje. Se estamos sozinhos, estamos sozinhos. Algumas vezes já mencionei um livro famoso, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Harold Kushner, que é um rabino, ele nos diz o seguinte: Deus ensina os mandamentos, conduz a natureza com as regras da física, da química, da biologia, e agora é com você. Ele não intervém. Seja sábio, seja inteligente, seja prudente, seja cuidadoso, mas agora é com você. É um livro muito interessante, mas não tem esperança nele. Porque Deus não caminha conosco. Já caminhou, lendo as Escrituras, mas não caminha mais. Essa história nos convida a pensar em Jesus como aquele que caminha conosco. Segundo verso que quero sublinhar, o problema que nós achávamos, disseram os dois caminhantes, que ele iria tirar Israel da humilhação e colocá-lo no seu devido lugar. Ele morreu na sexta-feira, já é domingo e nada de especial aconteceu. Há muitos anos eu preguei um sermão aqui com o seguinte título: O Jesus Errado. Muitas pessoas procuram Jesus pelos motivos errados. Para ser feliz, para receber um milagre, para consertar o que está errado. Tudo isso acontece, mas a motivação está errada. No caso aqui, eles queriam que Jesus restabelecesse a glória que Israel no passado tivera e que colocasse Israel conforme as promessas, segundo o entendimento deles. Podemos dizer que buscavam Jesus pelo motivo errado. Por isso, eu e você precisamos revisar as nossas convicções para saber se cremos no Jesus certo a partir das Escrituras que nós lemos. Eu quero, então, narrar uma experiência recente minha. Eu preparei uma versão dos Evangelhos, chamada Prazer da Palavra, e depois preparei uma harmonia. A harmonia é um esforço desde Tassiano, é feito no século II com o seu Diatessaron, em que se procura colocar em ordem os eventos narrados nos Evangelhos. Eu fiz isso. Cada um que faz dá o seu jeito, seu estilo, e eu dividi os Evangelhos em algumas partes. Todo Evangelho tem 576 mil caracteres. 10% se ocupam da infância de Jesus, de João Batista e da preparação antes de começar o seu ministério. 10%. 14% narram a missão de Jesus, o que ele diz sobre si mesmo, como o Messias, como ele se apresenta e aquilo que ele fazia ao tempo de sua vida ministerial. 18% contam milagres de Jesus. 18%. 20% contam a história de Jesus passada em Jerusalém na sua última semana. 20%. Em João dá 50%. E 38% contém os ensinos de Jesus.
inclusive as comparações e as histórias didáticas, também chamadas de parábolas. Mas talvez 40% procure Jesus pelos milagres, mas os evangelhos ocupam 18% apenas com os milagres. Por isso, esse convite a mim e a você, se nós buscamos a Jesus pelo motivo certo. Naquele caso, procuravam por política. O interesse deles era político, de restabelecer o reino, de fazer o ideal judaico prevalecer. Não tinham interesse no Jesus Salvador, no Jesus Redentor, mas no Jesus político. Sejam quais forem as nossas motivações, nós sempre temos que revisar se de fato nós cremos no Jesus certo, no Jesus do Novo Testamento, como eu mostrei. E a terceira frase é esse maravilhoso: fica conosco. Muito interessante quando alguém vai na sua casa visitar você e está muito gostoso o encontro, chá, cafezinho, almoço, seja lá o que for. Já se passaram algumas horas, 3, 4 horas, e a pessoa diz: agora eu vou embora. Muitas vezes, hipocritamente, dizemos: fica mais um pouco. Mas muitas vezes é verdadeiro o nosso sentimento: fica mais um pouco. Eu fico imaginando meus irmãos e minhas irmãs, aqueles dois, um de cada lado, sem saber que era Jesus, mas sabendo que aquele camarada era diferente, estão caminhando pela estrada 5, 6 quilômetros, quando chega no 11º quilômetro, a entradinha para Emaús, ele diz: bem, eu vou continuar a minha viagem. E os dois, um pouquinho atrás, dizem: fica conosco. Prazer em estar na companhia de Jesus. Eu tenho que me perguntar a mim mesmo, né? Que prazer eu tenho de estar na presença de Jesus? Quando ele vai embora, o que eu sinto? Já estou com saudade. Quando vai ser o reencontro? Fica conosco. Quando Jesus está conosco, nós somos tomados por um sentimento de maravilhamento. Sem ele é uma coisa, com ele é outra coisa. A versão tradicional diz: nos ardia o coração. Batia mais forte o nosso coração. Quando Jesus está conosco, esse deve ser o nosso sentimento. Não é algo banal, mas algo extraordinário. Quando Jesus está conosco, as Escrituras ficam vivas quando nós as lemos. Olha que interessante esses encontros em torno das Escrituras, como este entre ministro da dinastia de Candace e Filipe o evangelista. O homem rico, sentado no seu Rolls Royce, no seu BMW, guardadas as proporções tecnológicas, motorista, serviço de bordo, viajando pela estrada desértica. Lia Isaías, mas não entendia. Tinha ido a Jerusalém, celebrar o Messias. Isaías falava sobre o Messias, mas ele não entendia. Até que Filipe aparece, a pé, aproxima-se da carruagem, o ministro manda diminuir a velocidade, manda parar, convida para subir, ele sobe. Filipe dá uma olhadinha assim no texto que estava lendo, deu uma espiadinha e disse: está lendo Isaías.
está lendo Isaías? Estou. Está entendendo? Não. Nunca ninguém me explicou. Como é que eu vou entender? Me explica. Aí diz o texto que Filipe passou em revista a Bíblia toda. Umas 2 horas de viagem, imagino eu. E foi contando tudo, porque ele sabia. Porque para Filipe, a vida de Jesus era viva. E a partir daquele encontro, a vida de Jesus passou a ser viva para aquele homem rico. Quando Jesus está conosco, as Escrituras ficam vivas. É algo impressionante. Irmão, irmã, cada palavra da Bíblia suscita em nós um turbilhão de imagens e urge de nós um turbilhão de decisões. Mas se Jesus não está conosco, é uma palavra árida. Eu tenho um dicionário de grego, antigo, século XIX. Eu não o conhecia, esse dicionário, tenho outros. Me foi recomendado pelo pastor Henrique Araújo, e eu então o baixei no Google Books gratuitamente. E ali ele vai dando às palavras do grego os seus vários significados. É muito árido. Mas quando ele cita uma palavra que aparece no Novo Testamento, você começa a ler as definições para aquela palavra e a sua mente voa, brilha, arde de alegria, porque entende o significado daquela palavra. Estou dizendo isso para fazer essa comparação de quando nós lemos a Bíblia com foco em Jesus, a Bíblia se torna um livro vivo para nós. Porque às vezes podemos ler a Bíblia como nós pastores temos esse desafio diante de nós, como um livro para se pregar, um livro para se estudar. Ele serve para uma coisa e para outra. Mas só é vivo como um livro se Jesus está conosco. Quando Jesus está conosco, nós tocamos as nossas vidas com alegria. Penso que todo mundo aqui tem a mesma sensação que eu. Lendo os noticiários, parece que o mundo está acabando. É uma violência desenfreada, gratuita, sem pé nem cabeça, em casa, fora de casa, mortes de crianças a machadinhas, e depois vem outro crime, esquece este. E se nós não nos cuidarmos, nós podemos tocar as nossas vidas alimentados por esse noticiário. Temos que vir aos evangelhos para encontrar Jesus e tocar a nossa vida com alegria. Jesus conosco é alegria. Como diz aquela musiquinha antiga, que a jovem que falou amém ali não se lembra, mas dizia-se, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que havia uma tempestade. Como vai muito bem? Havia uma tempestade, mas com Cristo no barco, ele acalma a tempestade ou não acalma a tempestade? Mas se está no barco, a vida vai muito bem. A alegria vem por causa da ressurreição. Quando Jesus está conosco, nós olhamos para o futuro sem medo. Os mais jovens que estão ainda no mercado de trabalho fazem a seguinte pergunta a si mesmos. Já fiz essa pergunta. Quando eu ficar mais velho, eu terei dinheiro para pagar meu plano de saúde? Porque se hoje você paga 1.000 para um plano de saúde, quando chegar aos 80, vai pagar 10.000. Bom, é melhor estar morto antes. Estou fazendo essa brincadeira para dizer que todos nós nos preocupamos com o futuro, nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos queridos, o qual não podemos prever, não podemos controlar. Mas podemos viver sem medo.
Permita-me, Silvinha, uma citação da sua vida, que é uma inspiração para nós. A vida toda, certamente, nunca conversei com você sobre isso. Você se perguntava, quando eu partir, como é que será o futuro da Bianca? Como agora pergunta pelo Betinho, quando eu partir, como será o futuro da Bianca? Mas você não se desesperou com isso. E a Bianca partiu antes de você. É na vida real, meus irmãos, nossos medos e temores, mesmo desesperos, que o Jesus ressuscitado faz para nós diferença. Nós não precisamos ter medo do futuro. Porque Jesus estará lá conosco. Há muitos anos peguei aqui uma mensagem, baseada no Salmo 139, em que eu usei uma figura de linguagem e citei o caso daquelas pessoas que ficam no aeroporto para indicar exatamente onde o avião deve parar. Ficam as placas. Às vezes quem está nos primeiros bancos ainda vê essas pessoas. Então o piloto vem, recebe as instruções para descer, mas quando ele chega, os dois funcionários estão lá para indicar onde é que ele tem que parar. Ali a eletrônica não funciona, é no visual, é no manual. Mesma coisa quando um navio vai chegar no aeroporto, num porto, ainda no meio do mar, vem um outro naviozinho, um atracador, vem para conduzir aquele navio possante, muitas vezes, às vezes de vários andares, transatlânticos, para encostar no lugar certo e uma âncora o segurar. Usei essas imagens porque o Salmo diz o seguinte: se eu tomar as asas da alvorada e chegar até ao meu destino, lá também tu estarás. Com Jesus conosco, nós não precisamos ter medo do futuro, em nenhuma área de nossa vida, porque Ele estará lá. Quando a história prossegue, nós lemos que estavam reunidos, talvez discutindo, ressuscitou ou não ressuscitou? Você viu, não viu, para mim não apareceu, para você apareceu. Deviam estar numa assembleia da igreja, imaginemos assim. Ele aparece. E o que é que ele diz? Shalom, ou paz esteja com vocês. Quando Jesus está conosco, nós recebemos o shalom, a paz do Senhor, a paz de Deus. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que a história da ressurreição não é apenas história, e o é, mas é vida. É por isso que a nossa vida só tem sentido, não por causa da cruz apenas, mas por causa do túmulo vazio. Porque também a cruz ficou vazia. Mas imagine se a história acabasse ali. Não estaremos aqui. Não é a cruz que nos põe aqui, é o túmulo vazio, que completa a história, que dá sentido à sexta-feira. É o domingo que dá sentido à sexta-feira, porque a nossa vida tem sexta-feira, mas a nossa vida é domingo. O céu é domingo. Por isso que a ressurreição é algo que nós nunca podemos esquecer, porque dá sentido à nossa vida, nos dirige, nos capacita, nos põe o foco na esperança, o foco em Jesus. Fica conosco, fica comigo. É claro que Jesus nunca vai embora. Fico imaginando que o grande desejo de Jesus, naquele papo com os dois camaradas lá, era continuar com eles. Mas ele ia se oferecer? Ia obrigá-los? Mas quando eles pedem, fica conosco, ele então dá uma parada, pega
estradinha vicinal, e chega na casa e lá toma a refeição com eles, e então eles entenderam. Então eles entenderam que era Jesus. Profundamente entenderam. Não apenas que era uma coisa estranha, mas entenderam que era Jesus. Essa é a história da ressurreição. É isso que ela faz conosco. Meu desejo para mim mesmo é que a cada instante da minha vida eu converse com Jesus e diga: Jesus, fica comigo. O melhor que Jesus tem para nos dar o melhor que Jesus tem para nos dar é a presença dele. O resto é detalhe. O resto é detalhe. Quantas vezes nós nos perdemos dos detalhes e perdemos o principal? Se aqueles homens, claro que é uma especulação, não convidassem a Jesus para ficar com eles, passariam o resto de suas vidas se lamentando, porque não convidaram Jesus para continuar com eles. Recapitulo então, para dizer que todos nós precisamos crer que Jesus, como caminhou naquela estradinha para Emaús, ainda caminha conosco. Estando nós no hospital, na cozinha de nossa casa, no escritório, no consultório, na praça do shopping. Jesus caminha conosco. Essa é a maior maravilha da ressurreição. E Ele caminha conosco porque, tendo morrido, não está morto, porque ressuscitou. Aleluia. A história da ressurreição nos convida a refletir sobre se cremos de fato no Jesus certo, no Jesus do Novo Testamento, do Antigo Testamento, se conhecemos os ensinos de Jesus. Se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos e irmãs, é conhecer o que Jesus Cristo ensinou. Por isso, nesse mês, estamos dando essa grande ênfase à escola bíblica. Para você que não é aluno, se torne um aluno dela. Porque é ali que você aprende o que Jesus ensinou. É na escola bíblica. Como eu disse esse mês, nós não veremos esse vídeo, já vimos no culto anterior, é ali que nós aprendemos uns com os outros sobre o que significa ser cristão, ouvindo o testemunho do outro, a percepção um do outro. Precisamos sempre da escola bíblica para revisar o que é que nós cremos sobre Jesus. Meu desejo, repito, é que você sempre ore: Jesus, fica conosco. Na quinta-feira daquela semana final, antes de sua morte, Jesus celebrou com os seus apóstolos, 12, depois 11, uma refeição. Uma segunda parte da refeição, que a primeira foi tipicamente judaica, com cordeiro, ervas amargas, copos de vinho. Quando acabou aquela, Jesus se dirige então aos seus apóstolos e dizem: eu agora quero deixar um presente para vocês. Quero deixar algo para vocês nunca mais esquecerem. Eu quero deixar com vocês uma celebração. Eu quero comer com vocês, não a Páscoa, eu quero comer com vocês uma refeição especial. Pão e vinho. Eu quero que todas as vezes que vocês se reunirem, vocês façam um culto, vocês almocem, vocês jantem, vocês festejam, mas no finalzinho eu quero que vocês façam de novo sempre essa festinha. Com esse pão, com esse vinho. Porque esse pão, então,
Ele pegou um pão, talvez desse tamanho aqui, simbolizado. E disse: olha, esse pão aqui, imagine que é o meu corpo. Eu quero que vocês comam esse pão, como se estivesse mastigando o meu corpo, para que então se lembrem da minha morte, no lugar de vocês, e tenham paz, porque a vida eterna lhes está garantida. Comam desse pão. Jesus então orou, comeu o pão, e seus discípulos também comeram, como estamos agora fazendo. Tomemos do pão. De cabeça baixa, os apóstolos comeram aquele pão. Perturbados, comeram aquele pão. Desesperançados, comeram aquele pão. Entristecidos, comeram aquele pão. Jesus olha para eles e diz: agora levante o rosto. Levante os rostos. Eu quero também que tomem desse cálice. Pegou um copo grande, um copão, orou, disse: olha, todas as vezes que vocês se reunirem, vão comer do pão, mas vão tomar também desse cálice. E quando tomarem desse cálice, vocês se lembrarão de que comigo passaram por momentos muito aflitos. Se lembrarão do que eu morri. O pão isso representa. Mas quero que, ao tomarem desse cálice, vocês se lembram que eu virei a segunda vez para buscar vocês. E aí nunca mais vamos nos separar. Bebam desse cálice até que eu venha. Tomemos do cálice. E assim foi. Abril do ano 33. Dia 3 de abril do ano 33. E assim, quase 2 milênios depois, é o que nós fazemos. E quando nós fazemos, estamos dizendo: Jesus, tu estás conosco, continua conosco. Essa é a bênção da ressurreição. Nós vamos cantar então agora